Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante nas Minas Gerais. É fundamental que os clubes entendam a mensagem do CEO do Grêmio. Ontem ele deu uma declaração muito forte, um assunto importante, para que os 19 clubes possam se unir, não contra o Flamengo, mas para que possam combater, né, para que nós não possamos virar uma Bundesliga, onde o Bayern de Munique ganha 9 campeonatos em 10. E ele está certo, ele foi muito feliz na sua colocação, é claro, porque ele não culpou o Flamengo, não. Falou, o Flamengo está no lugar dele, fez o que tinha que fazer. Saneou o clube de 2012 a 2019, bandeira de mel, entregou para os caras ganharem. O Flamengo hoje é uma potência que fatura 2 bilhões, né? E o que ele defende, eu defendo há tempos. A divisão igualitária das cotas de TV para que os outros clubes possam, né, fazer pelo menos uma campanha digna. Porque do jeito que está, é o campeonato espanhol, o campeonato alemão. Né? No espanhol ainda tem o Barcelona e Real, no alemão só tem o Bayern de Munique. Ele foi muito feliz na sua colocação. Ano que vem eu vou fazer uma matéria com ele, vou fazer um programa com ele, mas é preciso que os 19 clubes se unam. É uma mensagem clara, certa e correta. Né? O Flamengo ganhou tudo esse ano, tudo. A Copa do Brasil, o Vasco ou o Corinthians, um deles vai ganhar. No resto, o Flamengo ganhou tudo. Né? E só não foi campeão do mundo porque nas penalidades foi incompetente. Tinha grande chance de ser bicampeão do mundo. Mas alguém tem dúvida que o Flamengo ano que vem volta a disputar o Mundial, que ele vai ganhar a Libertadores? Porque no momento, na América do Sul, que não é um continente, as pessoas se equivocam. O continente é americano. Não existe continente América do Sul. É um continente americano. Então, no continente americano, hoje o Flamengo domina. E o Luiz Henrique disse, o Flamengo tem condições de jogar em qualquer liga do mundo. Qualquer liga forte do mundo aqui na Europa, principalmente. Então, vejam vocês, a potência que virou o Flamengo. É fundamental que os outros 19 clubes reajam, né, para que eles possam, pelo menos, tentar chegar perto do que é o Flamengo hoje. O presidente já disse, vai gastar 1 bilhão em reforços. Vejam vocês, quem tem condição de fazer isso? Né? Giovanni, eu também concordo com você, Jaircy. Sim, os clubes precisam se unir. Primeira coisa, formar uma liga. Gente, será que os presidentes de clubes são tão vaidosos que eles não podem sentar a uma mesa e combinar, vamos fazer a liga forte, ou a Libra, lá o que seja, o nome não me importa. O importante é que os clubes estejam juntos e unidos. Juntos e unidos. Isso é fundamental. Eles não conseguem formar uma liga. Eles brigam entre eles. Eles não precisam da CBF para organizar campeonato. Eles não precisam da CBF para negociar a cota de TV. Uma liga forte faria isso para todos os clubes. Eu sempre digo, a TV está comprando o campeonato por 5 bi, ok. 2,5 bi, divide em partes iguais para os 20 clubes. Aí os outros 2,5 bi, quem é o campeão, quem é o vice, quem vende mais pay-per-view, é outra história. Como funciona na Inglaterra, na Premier League, que hoje é a maior liga do mundo. Então é simples, é só ter vontade. Que a gente vê o presidente do Palmeiras brigando com o presidente do Flamengo, o presidente do Flamengo brigando com o presidente do Palmeiras. Não dá, cara. Se você quiser anunciar o Super Bowl esse ano, vai acontecer em fevereiro, dia 8 de fevereiro que vai acontecer o Super Bowl aí. Só que se você quiser anunciar... Vai ser na Georgia esse ano, Rodrigo? Não sei, já. Você confessa que eu não sou fã de NFL, não, mas eu peguei os dados aqui porque são absurdos. Então, assim... Eu não sou muito do futebol americano, meus meninos gostam, mas eu gosto de ver o show do intervalo do Super Bowl. É o entretenimento. Então, o Super Bowl vai acontecer no dia 8 de fevereiro. Se você, se quiser pegar a sua empresa e fazer um anúncio no Super Bowl, agora em fevereiro, sinto muito, você não consegue, porque em novembro já tinham esgotado todas as cotas de publicidade. Ou seja, se você quiser transmitir, custa 700 milhões de dólares. Mas anunciar você não pode. Então, cara, a gente tem que mudar a visão da coisa. Quer um outro exemplo prático, Jaircy? Prático, que vem exatamente no Flamengo. O Campeonato Carioca de basquete no Rio de Janeiro era legal pra caramba, e você é dessa época. Era muito legal, porque tinha rivalidade Flamengo e Vasco, principalmente. Tinha o Tijuca Tênis Clube, tinha o Fluminense, tinha o Botafogo. Os campeonatos de basquete eram sensacionais. O que aconteceu? O Flamengo criou um super time de basquete. Nada contra, tinha que fazer isso mesmo. Mas os outros não vieram atrás e não houve exatamente essa situação. Hoje o Flamengo vence esse campeonato de basquete, acho que não é brincadeira, não, deve ter uns 15 anos direto.
Acabou o Fluminense, acabou o time do Botafogo, o Tijuca é um time amador, todos os outros times são. Acho que o Vasco ainda mantém, mas. Então, assim, a gente quer fazer isso com futebol? Eu acho que não, gente. Então, o alerta do Alex Leitão foi muito pertinente, mas muito pertinente, foi sensacional. E finalmente alguém pensou no esporte não como um defensor de um clube, mas como um defensor do projeto, do produto futebol, porque é o que a gente realmente está precisando. Assim, eu acho que essa mentalidade da gente precisa mudar muito. Lourenço, fecha a porta ali. Eu não tenho mais coisa para pegar. Tem um barulhão lá fora. É porque meu filho chegou de Orlando agora. Que beleza! Vou passar Natal, Réveillon aqui. Agora eles têm aí 19 dias de folga. Que beleza! Oxe, vida, bons tempos dessa época que poder curtir essas férias longas. Ai, maravilha! Mas as férias daqui são 19 dias, período de Natal. Que eles chamam no meio do ano. Aqui falam Christmas, falam holiday. Porque tem muita gente que não curte o Natal. O judeu não curte o Natal. Sim, então eles falam holiday, né? Mas no meio do ano é que é a grande férias. Eles entram em férias finalzinho ali de maio e vai até agosto. É o verãozão. É. Mas é isso, gente. Então, assim, a gente tem que pensar em questão de direito de transmissão, que a gente não pensa, cada um quer ganhar o seu, quer ganhar mais, quer ver a cota de televisão minha, tem que ser maior, melhor de todo mundo e que se dane os outros. Aí vai acabar acontecendo aquela discussão que sempre acaba, e o Alex Leitão citou isso. A gente não pode ter que chegar ao ponto de ter aquela discussão. Tá bom, o Flamengo vai lá e disputa sozinho. Não é isso. Não é bom para o Flamengo, não é bom para o campeonato, não é bom para nenhum dos outros times. A gente precisa do Flamengo, assim como o Cruzeiro precisa do Atlético, o Atlético precisa do Cruzeiro, o Fluminense precisa do Flamengo, o Grêmio precisa do Inter, porque sem rivalidade, futebol, não nada. Mas o grande problema, Rodrigo, que a gente vê no Brasil é o seguinte: os dirigentes, eles são egoístas, só olham para o seu próprio umbigo. Isso. Sabe? Eles não conseguem se unir. Gente, há quanto tempo a gente está falando em liga? Desde que as SAFs surgiram, as primeiras SAFs foi o quê? 2020? 5 anos que a gente está falando em liga, eles não conseguem formar uma liga. Porque o fulano de tal do clube tal não gosta do fulano de tal do outro clube. Não tem que gostar ou não gostar, eles têm que se unir em prol da competição, em prol dos clubes, em prol deles próprios. E não adianta falar que o Flamengo pode disputar o campeonato europeu. O Flamengo não vai sair daqui para disputar de campeonato europeu, cara. Eles têm que se adequar à realidade. Eu entendo que o Flamengo tem 50 milhões de torcedores, o Corinthians tem 30. Eu entendo tudo isso. Né? Mas aí você vai ganhar no pay-per-view, você vai ganhar ali. Na fatia do bolo das cotas de TV, é fundamental dividir em parte igualitária e isonômica. Eu falo isso há 500 anos. A camisa do Flamengo vai sempre valer mais do que qualquer outra equipe. Claro. Isso é fato, pô. É questão de mercado. É isso, gente. É lógico. Agora, pô, não entender isso como produto, eu vou mais além, gente. Eu acho que o Flamengo precisa ser amado pelo Fluminense, sim, porque eles são parceiros. Rodrigo, vou te dar um exemplo aqui. A Globo antigamente transmitia jogos de Corinthians e Flamengo no Brasileirão, deve ficar tudo puto. O que a Globo fez? Ela descentralizou. Por exemplo, o Atlético Mineiro vai jogar em São Paulo, ao invés de passar para o Brasil inteiro, passa o jogo para Minas. O Flamengo vai jogar no Rio Grande do Sul, aí o Flamengo, por exemplo, eles põem em rede nacional. O Grêmio vai jogar, eles põem para Porto Alegre. Então, eles põem o narrador daquela região, que todo mundo está identificado com ele, o repórter, para poder transmitir. Foi a melhor coisa que a Globo fez. Porque senão ela vai perder a audiência total. Claro, é identificação, né, gente? Eu tive a honra de conversar com o Flávio Augusto. Para quem todo mundo conhece o Flávio Augusto. O Flávio foi chefe e sócio do Leitão no Orlando City. Exatamente. O Leitão foi presidente do Orlando City, que era sócio, ele tinha um percentual no Orlando City junto com o Flávio, que era o dono do curso. Isso. Então, eu tive a honra de conversar com ele. Tá? Então, e ele falou que quando dirigiu o Orlando City, ele falou que a maior preocupação dele, obviamente, era o time dele. Mas muito próximo estava do rival. E quando ele sentava numa reunião para discutir as metas do campeonato, ele tinha cobrança entre eles. Cara, você precisa reforçar o teu time. Porque o teu time está muito fraco. A gente vai ter que fazer algum esforço da liga, que é a MLS, não era a MLS, é uma outra liga, para a gente fazer. E os contratos passaram a ser feitos com a Liga. E a Liga faz a distribuição dos jogadores entre as equipes. Para você ver como é que é a mentalidade. Não, veja você, o Inter Miami aqui, time do Beckham. Na verdade, o Beckham, eu disse, ele não é dono. O dono tem uns mexicanos. Ele entra com o nome, mas tem uma força. Isso. Ganhou o primeiro título aqui, foi um fenômeno. Claro. Ganhou o primeiro título da sua história. Por quê? Porque tem Messi, tem Luiz Soares, né? Tem jogadores aposentados que vêm para cá e ainda fazem a diferença, porque o futebol aqui é fraco. Sem dúvida. Mas o que acontece aqui? O único problema que eu vejo, eu não curto muito a MLS,
não há descenso nem acesso. E onde não há competitividade, não está legal. Só que, para as franquias, aqui é diferente. Franquias, são 26 times. Franquias, 26 franquias. O cara primeiro tem que botar um dinheiro lá falando assim, ó, eu tenho condição de pagar os salários em dia, eu tenho condição de contratar, para depois ele participar do campeonato. Exatamente. Então ele tem que dar a garantia. Pô, no Brasil você vê o Corinthians devendo 3 bi, pagando 3 milhões e meio ao Demão, né? Não é Depay, não, é Demão, depois que ele fez o gol de mão no Cruzeiro. Né? Pois é. Então, quer dizer, aí você pega os times falidos e quebrados, todo mundo deve mais de 1 bi, ao invés deles seguirem o exemplo do Flamengo. Agora, o torcedor tem que entender. Por exemplo, o Atlético Mineiro é SAF, tem homens bilionários lá dentro. Mas não adianta, os caras não vão ficar tirando dinheiro do bolso toda vez. Não funciona assim. Então, o torcedor tem que entender que eles precisam sanear o clube para daqui a 8, 10 anos o clube estar superavitário e ganhando títulos. Mas o torcedor não tem essa paciência. Quer dizer, é um debate muito longo isso. Lógico. Eu, por exemplo, quando o Flamengo ficou 6 anos sem ganhar nada, eu entendi, porque o Bandeira de Melo tinha aquela proposta de transformar o Flamengo no maior time da América do Sul e conseguiu. Por quê? Porque em 6 anos de mandato ele ganhou a Copa do Brasil. Por acaso ganhou a Copa do Brasil, porque não tinha nem projeto de ganhar nada. Isso. E quem está colhendo os frutos? O Landim e o Bato. E os próximos presidentes que vão suceder. Por quê? Porque o clube está organizado. O Flamengo não vai cair nunca para a segunda divisão. O Flamengo vai disputar todos os títulos todo ano. Se vai ganhar ou não sei, outra história. No mata-mata, no jogo um contra o outro, tudo pode acontecer. Mas a tendência é o Flamengo ganhar o Brasileirão todo ano, como disse o Alexandre Leitão. Mas aí não tem como, gente. E olha que a gente tá falando, vou fazer um comparativo do Flamengo com o Cruzeiro. São 2 times do mesmo patamar de história do Brasil, no futebol brasileiro. São 2 gigantes. E não é possível que o Flamengo ganhe 1 bilhão e o Cruzeiro 300 milhões. Não tem como, JC. Não, o Flamengo fatura 2 bi. 2 bi, então. E o Cruzeiro 350 milhões. Porra. JC, o Fluminense teve o melhor ano da sua história. De todos os tempos, mais de 100 23. anos. Então, pois é, mas eu tô falando, mas ele conseguiu esse ano 400 milhões. Porra, e o outro tem 2 bi. Já esse sabe, é descomunal a diferença. Rodrigo, Beleza, Gabigol. Aí então, que eu achei muito boa a sua primeira resposta, nessa sua segunda resposta eu vou dar uma cornetada. Então não externa. Você quer conversar? Você vai conversar? Lava a roupa suja em casa e conversa internamente. Pra que você vai pro microfone e chega e fala assim, no final do ano nós temos que conversar. Aí a culpa é de quem tá de cá, ouvindo uma coisa que você falou, ou uma semente que você plantou. Se você planta, então dá a árvore completa. Chega e fala, olha, nós temos que conversar, mas já quero adiantar que não tem nada, que eu tenho um contrato a cumprir, mas é uma conversa que é normal. Porque se você solta palavras no ar, aí cada um vai entender do jeito que quiser, meu querido. Então, ou você seja mais claro na parte da comunicação, ou nem comunique. E aí, ô Nicolau? CJ, eu tô no jornalismo desde 2000, 25 anos, né? E me entrevistei bastante gente e a interpretação que eu faço dessa entrevista é o Gabigol tentando acalmar os ânimos, até porque sair às pressas do Cruzeiro é prejudicial a ele. Eu falei aqui de manhã e vou repetir. O Gabigol tem direito a 3 milhões e 450 mil reais por mês. São 2 milhões e 450 mil de salário, direito de imagem, mais 1 milhão de reais em luva. Contrato até dezembro de 28. A gente está falando de 134 milhões de reais. Ele está sob um contrato de 134 milhões de reais. Não é da noite para o dia que vai se resolver a saída do Gabigol. O Santos, por exemplo, já percebeu que a conta não fecha. Então o Santos já deu alguns passinhos para trás. O Gabigol deve ter percebido que não está tão fácil assim sair do Cruzeiro. E essa entrevista vem para tentar acalmar um pouco dos ânimos. Olha, estou no dia 2, nunca falei em sair, fui mal interpretado. Gabigol, você deixou ao longo de todo o segundo semestre no ar a intenção de sair do Cruzeiro. Agora arque com as consequências. E o fato de ter perdido o pênalti e a contratação do Tite só reforçam que o seu futuro no Cruzeiro é praticamente inviável. E aí, Paulinho? Cara, acho que o Nicolau resumiu bem, assim. Ele cavou isso, né, cara? Ele fez isso também no Flamengo, né? Ele fez a mesma coisa no Flamengo. Final de Copa do Brasil, o Gabigol chamou a atenção pra si. Depois de fazer gol, de classificar, isso, exatamente. Chamou a atenção pra si. Então, no caso do Cruzeiro, não era nem final de nada ainda. O Cruzeiro não tava em semifinal de Copa do Brasil. Mas foi depois de fazer gol também, né? Foi Lembra? depois, do Bahia, acho que foi do Bahia, né? Isso. Foi do Bahia, exatamente. Fez aquele golaço, inclusive, Isso. né? Então, assim, ele chegou e falou, não, no final vamos conversar. Aí, naquele momento, vai conversar o quê, Gabigol? Tem contrato até dezembro de 28. Tem contrato? É a mesma história do Júnior Alonso, que deu entrevista na Rádio Paraguaia, falando que esperava sentar agora para buscar uma valorização salarial. Pô, você tem contrato até dezembro, irmão. Seu salário até dezembro é esse aí. A valorização é só se você tivesse feito uma belíssima temporada, que não foi o caso.
Então o Gabigol tá usando o mesmo artifício, né? Ah, não, vamos sentar para conversar. Conversar o quê? O que você quer conversar? Você quer sair? Aí depois ele, na mesma entrevista, eu tava vindo para cá e tava ouvindo, a entrevista ele fala assim, antes da final da Copa do Brasil, eu cheguei pro Pedro Júnior e falei com ele, você tá me vendendo? Porque tá me colocando em outro time. Brinquei com ele, não, você faz parte do projeto, é projeto a longo prazo. Então assim, eu vejo dessa maneira que o Nicola falou, é para botar uma toalha, panos quentes, para baixar um pouquinho a poeira. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no nosso China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar assistindo tudo o que acontece com o Cruzeiro dentro e fora de campo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!